bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu venho falar do livro Viagem ao Centro da Terra, do autor Júlio Verne. Primeiramente, eu gostei muito desse livro, foi fantástico e espetacular essa história. Ela te prende para você querer ler mais e mais. Então agora chega de enrolar e vamos para a história. Galerinha, o personagem principal dessa história e o narrador é Axel, um jovem que ele é pupilo e sobrinho de seu tio Otto Lidenbrock. Ele é um cientista, um geólogo, um poliglota muito estudioso. E galerinha, eles moram na cidade de Hamburgo, na Alemanha. E dentro dessa casa também tem Grauben, a afilhada de Lidenbrock, que Axel e Grauben se gostam, gente. Eu achei tão fofinho esse casal no começo do livro. E também tem a boa empregada Marty. E agora vamos desenrolar mais um pouquinho essa história. Quando Lidenbrock estava em um sebo fazendo pesquisas, procurando vários livros, ele encontra um livro, que dentro desse livro tem um manuscrito e que ele não consegue desvendar o que era. Então, ele só consegue desvendar qual era o nome. Quem fez esse manuscrito era Arne Saknussemm, que era um cientista de muitos séculos atrás. Até que Lidenbrock volta para sua casa e lá está Axel, limpando onde eles estudavam, onde eles faziam pesquisas e etc. Até que Lidenbrock fala para o seu pupilo e sobrinho que ele encontrou um artefato. E Otto dá uma ordem. Ele fala que todos não podem comer, não podem nem descansar até encontrar o documento que poderia revelar qual seria o que estava escrito naquele manuscrito. Então a busca começa incansável. Eles estavam procurando, até que Axel encontra. Daí o tio pula de felicidade e ele percebe que esse manuscrito estava escrito ao contrário e estava em latim. Então ele pula de alegria. E agora vocês querem saber o que estava escrito? Estava escrito Viagem ao Centro da Terra. Arne Saknussemm fez uma viagem até o centro da Terra e seu tio teve a brilhante ideia de seguir os passos de Saknussemm, até que ele e Axel embarcam numa viagem que está cheia de aventuras pela frente e muitos mistérios a se resolver. Até que eles contratam um caçador que seria seu guia. Ele é um islandês e seu nome é Hans. Ele é ruivo, forte. Gente, ele é um caçador muito... Ele é perfeito para ser o guia dessa viagem. Ele conhece cada parte da Islândia. Então, eles vão seguindo o caminho. Então, eles preparam suas malas e vão seguir a viagem. Quando estavam com Hans, Lidenbrock e Axel. Quando eles estavam seguindo pela viagem, eles pararam em uma casa para comer, para dormir, para se alojar. Quando Axel percebeu que um casal tinha 12 filhos, Axel ficou estupefado. Como uma pessoa pode ter 12 filhos? Gente do céu. Até que eles passaram a noite, etc. Aí chegou de manhã bem cedinho e eles seguiram a viagem. E eu não falei pra onde eles iam, né, gente? Eu esperei até chegar nessa parte. Eles iam até o Snæfell, da Islândia, que sua última erupção foi em 1219. E Axel não estava com muita vontade de ir, gente. Sabe por quê? Porque ele pensava, e se o vulcão entrar em erupção, vai morrer todo mundo. Mas
por outro lado, Lindenbrock pensava sempre no lado bom. Pensava em seguir os passos de Saknussemm, que eles encontrariam o que estava nesse centro da Terra. Até que eles chegam lá no vulcão. Eles só vão descendo, porque eles querem chegar ao centro da Terra. O centro da Terra está embaixo, não em cima, né, gente? Então eles vão descendo. Até que eles chegam nas galerias. E eles estavam com o cantil imenso, gente. Tinha muita água, muita comida pela frente. E também estava cheio de objetos do seu tio para medir a temperatura e etc. Até que acabou a água. Instantaneamente eles foram beber, acabou a água. Eles estavam com previsões, sim, estavam. Mas o seu tio estava, nós vamos encontrar água, nós vamos encontrar. Aqui sempre tem uma nascente. Mas até que eles não encontraram. Axel desmaiou de sede, mas ele abriu os olhos e viu Hans saindo. Ele pensou, meu Deus, Hans vai nos abandonar nessa situação escassa, sem água? Então ele tenta gritar, mas a sua voz não sai. Até que ele desmaia novamente. E Hans está lá. Quando ele volta, ele acorda. E o tio dele está lá assim na cara dele. Oh, meu filho, você acordou! Ele tava chorando, entendeu? Era uma emoção muito forte, sabe? Então Hans fala que encontrou água. E eles foi seguindo pelas galerias. Aí eles perguntam, Hans, tá demorando demais, sério que você encontrou? 1 hora, sim, você passou 1 hora caminhando. Aí Hans ele falava na língua islandesa, né? Mas então, como o tio era poliglota, ele entendia o que ele falava e ele traduzia para Axel. E quando eles estavam indo, eles ouviram o barulho da água, sabe? Sabe aquele riacho? Muito forte. Até que eles não estavam encontrando uma passagem para a água sair ou para eles entrar para pegar água. Até que Hans pegou a picareta dele e foi foi martelando até que se quebrou e foi com um jato. Saiu toda a água. Toda não, né, gente? Foi saindo aos poucos. Mas nesse momento, em especial, foi até que eles aproveitaram, encheram o cantil, beberam muita água. Mas, gente, eu esqueci de falar uma parte. Bem antes disso acontecer, quando Axel estava ainda desmaiado, o tio dele deixou uma pequena quantidade de água no cantil dele e deu ao Axel. Axel ficou assim, ai, meu Deus, meu tio gosta de mim. Aí voltando, retornando, gente, quando eles estavam seguindo, o Hans estava quebrando. Aí saiu um jato, eles pegaram água, encheram novamente sabe aquele negócio grandão de água que eles levam sem seus cantinhos. Então eles encheram e eles foram seguindo viagem. Aí passou uns dias, até que Axel estava seguindo muito rápido. Até que ele percebeu, olhou para trás e falou, ué, cadê Hans? Cadê meu tio? Até que ele percebeu, será que eu tô andando rápido demais? Ou será que eles passaram adiante? Meu Deus, ele ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer. Até que ele foi seguindo, ele foi descendo. Depois ele subiu de novo. E ele não estava encontrando nenhuma solução. Até que foi escurecendo, ficando mais escuro ainda, Até que ele ligou a lanterna que ele estava. Foi seguir. Até que resolveu dar problema. A lanterna resolveu dar problema, gente. Até que ele não sabia o que fazer, mas uma voz ecoou. Axel, bem lá no fundo. Aí ele falou, meu tio, Lindenbrock. E eles começaram a conversar, porque tinha uma parede, mas era só uma parte dessa parede que você conseguia ouvir e falar para outra pessoa. Você entendeu? Aí o tio estava aqui e Axel estava aqui, então eles estavam se comunicando.
E lembrando, Lindenbrock estava junto de Hans, tá bom, gente? Então, até que eles resolveram, né, descer e se encontrar, procurar. Até que quando eles saíram, Axel, quando foi descer, até que Axel caiu. Ele foi rolando ladeira abaixo e bateu a cabeça, gente. Mas quando o Axel acordou, ele viu o tio dele falando: meu filho, você acordou, você está bem. Estava cuidando dos ferimentos dele, porque tinha, sabe, a cabeça dele estava um pouco rachada, estava escorrendo um pouco de sangue, mas o tio dele limpou para ele. E eles ficaram uns 2 dias sem continuar a expedição para cuidar do seu sobrinho, não é mesmo, gente? Então, Axel queria porque queria levantar e falou: vamos, gente, vamos, a gente tem que chegar ao centro da Terra. Mas o tio dele falou assim: calma, calma, nós vamos chegar, mas primeiro você tem que se recuperar. Até que depois dele descansar, depois que Axel descansou, o tio dele falou: vamos, meu filho, vamos embarcar. Embarcar? Mas ué, a gente está a pé. Até que o tio dele falou assim: por isso mesmo, vamos de jangada. E eles avistaram um mar assim, um mar grandão, até que eles chamaram de Mar Lindenbrock. E galerinha, eles foram seguindo viagem, até que eles encontraram numa ilha. Eles estavam numa ilha, aí eles abriram, foram indo, até que eles encontraram arbustos, árvores imensas, com cerca de 2, 3 metros de altura. Então era gigante assim, gente. Era gigantesco. Aí Axel perguntou: meu Deus, por que isso está acontecendo? O que aconteceu com essas árvores? Aí o tio dele explicou que isso acontecia porque o ar estava assim, que o local era assim, assim. Enfim, gente, tem muita ciência envolvida, no que eu gostei muito de saber, eu gostei muito, sabe? E assim continua a viagem. Hans estava preparando uma jangada. Galerinha, lembrando, eles estavam no centro da Terra. Mas e você me pergunta: Yasmin, como existe mar no centro da Terra? Todo mundo sabe que tem um núcleo, que tem um manto, que é muito quente. Aí eu falo pra você, lembra? É uma ficção científica. E foi escrito lá há muitos séculos atrás, gente. Então, é muito diferente do que nós vamos imaginar e também isso é uma história. Só lembrando que eles estavam no centro da Terra, tá bom? Que deram o nome de Porto Grauben Axel para simbolizar a sua amada. Até que eles foram indo no mar, tá bom, gente? Com a jangada, indo, até que eles avistaram outra ilha, que eles deram o nome de Ilhota Axel. Mas enfim, foram seguindo novamente, até que eles viram um monstro marinho. Aí ele falou: não, vamos nos afastar, né? Vai que ele nos ataca. E assim eles ficaram perplexos, porque se tratava de um animal antediluviano, gente. Então, é um dinossauro. Como um dinossauro? Como é possível existir um dinossauro? Sendo que existem fósseis dele, o que nós sabemos hoje, existem fósseis dele, mas não um dinossauro de verdade. Então eles foram indo, caminhando, até que eles viram 2 animais brigando. Mas no começo eles pensavam que era 4. Mas por quê? Porque eram animais híbridos, eram animais misturados. Eles viram um exemplo, tá bom, gente? Um pescoço de uma girafa e um casco de uma tartaruga. Até que Hans falou que era apenas 2 animais brigando e que eles estavam se precipitando demais. Tá bom, gente? E até que os animais foram embora, um venceu, claro, né? E
ele viu o que venceu voltando, retornando para a superfície, e o outro continuou lá embaixo. Até que eles foram seguindo pelo mar ainda, tá bom, gente? Foram seguindo e começou uma tempestade. Estava vindo uma tempestade na direção deles. Tudo começou a piorar. Aí, dentro dessa tempestade, foi trovões, raio, relâmpago e até uma bola de raio, gente. Essa bola de raio estava passando entre um barco. Ai, meu Deus, gente, que medo. Que medo. Até que, depois de 2 dias dessa tempestade, eles pararam numa ilha. E Axel e o seu tio, Lidenbrock, foi conferir a bússola. E ela apontava, um exemplo, tá bom, gente? Apontava pro sudeste, sendo que eles sempre estavam indo na direção do sudoeste. Então eles pensaram, meu Deus. Acontece que esse vento todo, que essa tempestade levou a gente para a direção errada. E que a nossa bússola estava estragada por conta da eletricidade, daquele raio que eu falei para vocês que estavam dando pela jogada, pela eletricidade, isso danificou aquela bússola. Então eles estavam, ai meu Deus, o que nós vamos fazer? E o Lidenbrock, seu tio, estava feliz, agora estava muito preocupado. Até que eles falaram, vamos voltar até um certo ponto. Eles voltaram e seguiram a viagem, continuaram a seguir, mas já que a bússola estava estragada e sempre apontava para direções muito esquisitas. Mas então eles continuaram a ir, até que eles pararam em outra ilha, onde eles descansaram, comeram, dormiram, beberam água, viveram normal. Até que eles foram explorar. Até que eles encontraram ossos de pessoas. Quando eu soube disso, quando eu li nesse livro, eu fiquei, meu Deus, como isso é possível? E eles encontraram também um cadáver, gente, que tinha um cabelão assim, bem longo. As unhas estavam terrivelmente longas. Parecia que passaram milhares de anos. Aí veio a dúvida. Será que esses ossos estavam aí porque pessoas foram explorar ou porque viveram ali? Porque as condições do tempo eram bem agradáveis. Isso possibilitava uma pessoa viver naquelas condições. Porque tinha muita água, tinha muita comida, fartura de alimentos. Então estava indo tudo muito bem. Até que eles seguiram a viagem a pé e eles perceberam que chegaram a um túnel sem saída. Eles estavam numa caverna, tá bom, gente? Eles encontraram um túnel sem saída. Uma parede de pedra que fechava assim. E a gente não conseguia passar nem sair. Então eles tiveram a brilhante ideia. Vamos então explodir pra gente conseguir passar? Até que Axel foi explodir e fez... Não explodiu, foi nada. E essa ideia foi horrível. Porque eles pegaram a jogada e começou a alagar tudo. Então eles foram seguir naquela escuridão e tava água. Muita água, a água estava levando eles. Estavam em condições péssimas, gente. Péssima. Até que eles chegaram ao local onde eles ficaram. Era um local muito lindo, gente. Lembrando, nessa parte, eles estavam no centro da Terra. Eles descobriram que esse centro da Terra era esses animais, eram essas espécies marinhas, espécies diferentes de frutos,
de árvores e etc. Continuando com essa história, eles chegaram a um lugar muito lindo, onde eles pararam para comer, para descansar. Até que eles viram um menino passando. E Otto, ele foi tentar falar, Lindenbrock, foi tentar falar com esse menino. Ele falou em todas as línguas possíveis, mas esse menino não compreendia o que ele falava. Então ele fugiu. Mas então, eles foram seguindo, até que encontraram pessoas, gente. Eles encontraram pessoas, um vilarejo, que levaram eles até a casa deles em Hamburgo, na Alemanha. Então, foi um nó na minha cabeça, explodiu. Porque eles saíram daqui, eles estavam aqui, do ponto inicial, passou e saiu aqui. Se eles tivessem que voltar, eles teriam voltado pelo mesmo caminho. Mas não, eles voltaram por caminhos opostos, caminhos diferentes. Foi isso que deu um nó na minha cabeça, gente. Mas então, eles chegaram, eles falaram, bela casa, que saudade dessa casa. Axel foi se encontrar com a sua bela Grauben, com a sua amada, que eles se casaram, gente. Ai, que fofinho. Eles se casaram e seu tio e Axel ficaram muito famosos. Foram reconhecidos pelo mundo inteiro, pela sua viagem ao centro da Terra. Então, o seu tio, Lindenbrock, falou, nossa, Hans, você quer alguma coisa? Eu vou te dar dinheiro, vou te dar tudo. Mas ele falou, não, ele não queria isso. Só a viagem bastava, ele queria voltar para sua família, queria voltar para casa. Ele não queria nada disso. Então Hans seguiu viagem e voltou à sua terra natal. E, gente, o que Axel aprendeu? O que Lindenbrock aprendeu? Axel, ele sempre viu o tio dele como uma pessoa carrancuda, uma pessoa com o cara fechado, uma pessoa durona. Mas ele foi conhecendo o tio dele. Nessa viagem, eles ligaram mais laços de sobrinho e de tio. E agora eles são inseparáveis. E eles ficaram reconhecidos pelo mundo todo como o herói e o seu pupilo. Ai, gente, eu amei esse final. Mas agora, vou contar uma teoria que eu criei aqui, tá bom? Uma teoria. Eu disse pra vocês que a bússola estragou. E aquele vento da tempestade levou eles pra outra direção, certo? Mas, e se eles não tivessem chegado ao centro da Terra? Mas como assim? É claro que ele chegou, você até falou. Não, é isso que eles pensavam até. Ou o que eu penso. Porque Sakunosa seguiu essa direção. E eles, aquela direção. E se na viagem de Sakunosa ele teria encontrado mais animais antediluvianos, mais coisa, mais mistérios. E eles são uma parte. Mas isso fica para uma próxima, tá bom, gente? Um grande beijo. Tchau, tchau.